Galera, para quem acompanha o canal sabe que a gente gosta de fazer pinturas em hardware. Já pintamos placa de vídeo, pintamos placa-mãe. Pintamos placa-mãe também, tem vídeo aí no canal. Pintamos mouse, teclado. E dessa vez, pessoal, vamos customizar, né? A gente vai pintar um dissipador de calor de um cooler a ar aqui no meu DX9100. Será que vai dar bom? Será que vai dar tanta diferença de temperatura com a tinta normal, né? Cor do alumínio. E a gente jogar um pretinho fosco ou preto brilhante, fica a critério de vocês. A gente vai conferir nesse vídeo. Vamos lá. Bom, galera, pintamos então o dissipador de calor do meu DX9100D para ficar um pouco mais estético, mas será que vai dar diferença de temperatura? Será que com essa pintura, porque eu não utilizei o spray de alta temperatura, né? Existe spray específico para isso, que a tinta suporta altas temperaturas, então tecnicamente ela também faz o processo de transferência térmica muito mais rápido do que uma tinta sintética, vamos dizer assim. Então a gente pintou com preto fosco, que tecnicamente é uma tinta sintética. Mas, pessoal, eu já tinha pintado esse frio da Thermaltake, só que olha o tamanho desse garoto, né? Então não teve diferença térmica antes e depois da pintura. A gente fez toda a customização dessa parte de cobre, né? Pintamos essa parte de cobre, pintamos aqui o dissipador de calor com alumínio, né? A gente utilizou spray, aquele que dá aspecto cromado, sabe? E não teve diferença térmica, por quê? Porque é um senhor cooler a ar, né? Então não teve diferença térmica, não percebi nenhuma mudança. Mas, será que no DX9100D, que só tem 2 heat pipe, é um cooler a ar mais simples, no caso tem 130 de TDP, a gente vai utilizar o sistema push and pull, né? Uma fã puxa e a outra joga. Será que vai dar diferença térmica? Então a gente vai conferir nesse vídeo, bora pra pintura, bora pra montagem e vamos pros testes. Bom, galera, tô aqui então com o dissipador de calor do DX9100D. Essa parte de baixo onde faz o contato com o processador eu vou colocar uma fita crepe porque eu não quero que caia tinta nessa parte. Essa parte que faz a maior transferência térmica entre o processador e o dissipador de calor. Caso esteja tinta, né, vai sim atrapalhar um pouco essa transferência térmica. Então essa parte, como ela não fica visível, eu vou isolar e eu não quero que caia tinta nessa parte. Do resto, a gente vai jogar um preto fosco. A gente vai utilizar o preto fosco mais barato que eu encontrei aqui numa lojinha de conveniência. Paguei R$13. Ele é fosco, né? Mas você pode pintar de brilhante, você pode utilizar também outras cores, azul, vermelho, fica a critério de vocês a cor. Eu vou utilizar um preto fosco para dar um charme um pouquinho maior, eu acho que vai ficar bonitinho nesse meu projeto, né? E a gente vai utilizar o spray mais barato, como eu falei para vocês, tem spray específico, né? Para alta temperatura, que tecnicamente não era para dar nenhum tipo de diferença térmica, porque ele é de alta temperatura. A gente está utilizando o spray mais barato possível, sintético, né? Mesmo ele sendo fosco, ele é sintético, então só nesses testes mesmo pra gente saber se vai dar diferença ou não, tá? A gente vai aplicar devagarzinho, né, pouquinho em pouquinho, caso precise de uma segunda, terceira mão, a gente vai aplicar também, só que não tuxa o dedo, caso vocês queiram fazer no de vocês também, né, vocês assistiram o vídeo, perceberam aí que não deu uma diferença térmica tão grande assim, ficaram interessados em fazer no de vocês, não tuxa o dedo, pessoal, vai em pouquinho pra não criar uma camada muito grossa. Infelizmente a gente não pode aplicar um fundo prime, um Galvite, senão a gente vai criar uma camada muito grossa no dissipador de calor e aí sim vai prejudicar um pouco a transferência térmica. Mas se vocês forem aplicando devagarzinho, vai cobrir todo o dissipador de calor e vai ficar muito bom. Pena que pode riscar porque a gente não está aplicando um fundo prime. $20 minutos se passaram, pessoal, e olha como ficou com o preto fosco. Eu achei que ficou muito legal com o fosco, né? Se a gente tivesse jogado brilhante, eu acho que não combinaria tanto, mas o fosco ficou sensacional. Caso vocês queiram ver com uma cor diferente, deixa aí nos comentários azul, vermelho, laranja, sei lá, dá umas ideias de cores para colocar no dissipador de calor. Agora a gente vai então montar a nossa bancadinha, pessoal, pra gente fazer os testes, né? A gente vai deixar esse dissipador secar mais um pouco, ele já tá bem seco, mas eu quero que ele seque mais um pouquinho. Como eu tenho 2 dissipadores de calor do DX9100D, né? Um eu pintei e o outro eu deixei na cor natural, na cor do alumínio. Eu vou começar os testes com o dissipador de calor original, né? Que seria o alumínio mesmo, a cor alumínio. A gente vai utilizar o sistema Push and Pull e o processador que a gente vai utilizar, pessoal, é o meu FX Guerreiro. É o FX8300. É o FX Guerreiro. Esse é o guerreiro mesmo, né? E ele é bem esquentadinho, né? Então para fazer os testes vai casar muito bem. A gente vai montar as fãs aqui no sisteminha Push and Pull, mas galera, eu já fiz testes nesse DX9100
91700D, dessas duas fãs jogando o ar no dissipador de calor, e é melhor, pessoal, o ruído fica um pouco menor e abaixa 1 grau de temperatura. Mas vamos deixar esse sisteminha push and pull, senão a galera é capaz de ficar meio brava comigo, porque o jeito correto, né, seria push and pull. E eu vou colocar uma pasta térmica novinha aqui, pessoal. A gente vai utilizar uma pasta térmica de 3.7 de condutividade térmica. A gente vai aplicar uma camada bem fininha em cima do processador, por toda a superfície, claro, mas uma camada bem fininha para fazer a transferência térmica perfeita, tá? Na verdade, pessoal, cada técnico tem uma forma de aplicar a sua pasta térmica, que ficaria também com uma transferência térmica perfeita. Tem técnico que prefere colocar uma bolinha no meio do processador, e a hora que você coloca o dissipador de calor, ele espalha por toda a superfície. Tem técnico que faz xizinho, tem técnico que coloca várias bolinhas, enfim, cada um faz da sua forma. Tecnicamente todas as formas estão corretas, caso, né, toda a superfície do processador seja atingida, né, de uma quantidade bem fininha. Tem gente que coloca uma quantidade muito grossa, daí acaba vazando um pouquinho pelas laterais, aí não pode, tá bom? Então agora sim, estamos aqui com a nossa bancadinha montada, vamos lá para os testes que a gente vai fazer no AIDA 64, né, um teste de estresse para ver quanta temperatura esse processador vai atingir em 10 minutos de estresse, para a gente fazer um parâmetro, né, depois com o dissipador pintado. Vamos lá. E se passaram 10 minutos de testes, pessoal, eu cortei o vídeo para ele não ficar gigantão, mas no final do vídeo eu vou colocar acelerado, né, um do lado do outro para vocês compararem, aí vocês vão pausando para ver a temperatura dos dois. E aqui, pessoal, deu 43 graus. A temperatura máxima em 10 minutos bateu 43 graus. É uma temperatura interessante, a gente tá fazendo um estresse extremo, né, no FX8300 e bateu nos 10 minutos aqui, ó, 43 graus. Tá bom, agora a gente vai lá pro dissipador pintado para a gente ver qual temperatura a gente vai conseguir atingir. Vamos lá. Bom, pessoal, esperei mais ou menos 10 minutos o processador esfriar. Eu quero fazer os testes no mesmo dia, mas eu não quero repetir os testes com ele quente, né? Então esperei uns 10 minutos aí ele esfriar. A gente vai remover também a pasta térmica para aplicar uma pasta térmica nova, a mesma pasta térmica, tá? De 3.7 de condutividade. Eu vou utilizar a mesma pasta, as mesmas fãs, né? A gente só vai substituir mesmo o dissipador de calor que a gente pintou. Não é o mesmo, mas é o mesmo. Como assim? Não é o mesmo que a gente usou, né? Mas é o mesmo porque eu tenho vários DX9100D aqui. Eu fui comprando vários, né? Eu tenho 3 ainda. Agora a gente pintou um dissipador de calor e ainda tenho mais um de reserva, né? Pra quem acompanha meu canal sabe que esses DX9100D era o cooler BBB, né? Bom, bonito e barato. Hoje ele tá um pouco caro, então você tem outras opções aí no mercado, mas ele sempre foi bom, ele sempre foi legal. Então eu tenho 3 deles aqui ainda, né? Esse que eu uso na minha bancada, esse que eu acabei de pintar e um ainda que tá na caixa lacradinho. Agora nessa parte da montagem, pessoal, eu tô tomando bastante cuidado porque eu não quero riscar. Como a gente não passou um fundo prime, nem um galvite, para riscar aqui é um palito, tá? Então eu tô tentando montar bem devagar para não riscar aqui o dissipador de calor. Bom, a pasta térmica eu esqueci de colocar a câmera mais na parte de cima, então vocês não estão vendo eu passar, né? Mas eu prometo que eu passei a mesma quantidade da outra vez, tá? Eu trabalho há 15 anos, então eu peguei uma facilidade, vamos dizer assim, em aplicar a pasta térmica e tenho a certeza que eu coloquei a mesma quantidade. Eu tinha esquecido que esse DX9100D tava sem essas travinhas, então eu tive que fazer um corte no vídeo para estar colocando elas. E vamos colocar então aqui o DX9100D e bora para os testes, né? A gente vai repetir 10 minutos também no AIDA 64 para ver qual temperatura em 10 minutos ele vai atingir, para colocar lado a lado e ver se a gente teve uma diferença térmica tão grande assim, se vale ou não a pena tá pintando o dissipador de calor. Claro, tem gente aí que vai estar xingando eu nos comentários que claro que não vale a pena, tem gente aí que deve estar falando que já pintou e não teve diferença nenhuma. Então deixa aí nos comentários, pessoal, você já pintou seu dissipador de calor? Só eu mesmo com essas ideias de louco, né? Então agora sim, bora lá pros testes pra gente ver a temperatura que vai atingir pintado aí o dissipador de calor. Então 10 minutos de estresse aqui no AIDA 64 deu 44 graus, mas eu comparei, né, todo o vídeo e sim, teve uma diferença de 1 grau para cima. Então caso você pinte esse dissipador de calor, você vai ter um aumento de 1 grau na temperatura aí do seu processador. Se ele atingia, sei lá, 50 graus, ele vai estar 51. Se ele atingia 38, ele vai estar 39. Então você vai ter um ganho de 1 grau pintando esse seu dissipador de calor. Eu acho que é uma margem boa de se perder, vamos dizer assim, por estética, ou não, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião.
opinião, você abriria a mão de 1 grau de temperatura a mais aí no seu processador por questão estética ou não? Jamais você faria isso. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E é o seguinte, pessoal, vou deixar então agora lado a lado os dois testes, né, para vocês conseguirem perceber a diferença térmica nesse tempo. Eu vou acelerar o vídeo para o vídeo também não ficar gigantão e vocês vão pausando. Vocês pausam, vai estar o mesmo time, né? Então vai estar 7 minutos, 7 minutos. Então você consegue comparar a diferença. Eu vou deixar só no hardware monitor porque eu acho mais fácil para dividir a tela, mas aí vocês conseguem comparar. Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça testes de novo, né? Porque agora eu tenho um pintado e um não pintado, eu consigo novamente fazer testes. Eu acharia interessante colocar em jogos, mas tem jogos que nem estressa tanto o processador, né? Então a temperatura praticamente às vezes nem ia mudar. Esse programa, né, o AIDA64, ele estressa mesmo o seu processador, então a temperatura dele vai lá em cima. E com a temperatura em 10 minutos lá em cima, deu 43 graus no não pintado e 44 graus no pintado, ganhando aí 1 grau de temperatura no pintado. Então eu acho que valeu a pena sim pintar, porque esteticamente fica um pouco mais bonito. Lógico, né, que agora eu vou ter que pintar as fãs também de preto, porque a minha fã tá branca com vermelho e branco com vermelho, né? A base branca com a hélice vermelha, mas eu vou pintar agora tudo de preto. Vou deixar um black fosco, né? Todo o cooler box. Ou não, ou continuo desse jeito. Deixa aí nos comentários se vocês preferem o dissipador black, né, black fosco, com a base branca com a hélice vermelha. Ou, sei lá, o dissipador preto, né, preto fosco, com a base branca, só que a hélice também preto. Deixa aí, pessoal, a opinião de vocês é muito importante no canal. O que vocês falarem aí pra gente aprontar nesse Cooler AR DX9100D, a gente faz com certeza. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau!